Satisfação começar mais um programa Gente que Fala ao vivo. Nós teremos aí, né, a oportunidade de conversarmos, porque aqui é a gente que fala, não sabia? Pois é, você fala, a gente escuta. Fala de que forma? Através do nosso chat, que basta acessar www.tvexito.com.br e preencher um campo que está ali ao lado, você participa conosco. A Liliane, estou sem internet, não tem problema nenhum. Por telefone também participa, que é o 11 5081 3782. Não deu tempo para anotar? Pega papel e caneta aí que eu já vou repetir para você. Quero saudar os ouvintes da Rádio Trianon 740M de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, alô, TV Guarulhos, Canal 3 da NET, tvetica.com.br e os nossos queridos ouvintes e telespectadores pela tvexito.com.br. Quero te fazer um outro convite para que você baixe o aplicativo da TV Êxito aí gratuito, gente. Ó, quando é de graça é bom demais, com qualidade, à sua disposição. O nosso aplicativo, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, você pode clicar lá e ter uma programação diferenciada. Eu falo que é diferenciada com muito orgulho, porque a gente prepara sempre conteúdos aí que valem a pena você ter o seu tempo tomado por ele, porque vamos combinar, hein? A coisa tá feia. Tá feia na televisão, tá feia no rádio, tá muito feia, né? Na internet também tá feia, mas você tem solução aí através, claro, da Rádio Trianon, da Rádio Universal, aqui da TV Êxito, TV Ética e também pela TV Guarulhos, de ter algo diferenciado que faz, com certeza, aí somos seus porta-vozes, né? Através de todas essas ferramentas. Vamos repetir o telefone? 11 5081 3782. Deixa eu mandar um beijo aqui todo especial para ela. Estava com saudade. Ela é advogada, jornalista, gente que fala, gente que faz. Ela é a Beth Russo. Tudo bem, querida? Tudo bem, Liliane. Realmente é um prazer estar aqui de volta. E eu sinto muita alegria quando vocês me convidam, porque não só eu posso reencontrá-la, mas eu reencontro amigos, que a gente sempre faz amigos quando vai aos programas de debate, e também reencontro aqueles que estão nos acompanhando, porque a gente tenta fazer um diálogo com o pessoal de casa. Muito bom. Jornalista, professor e doutor em Ciências Sociais, Eduardo Viveiros de Freitas. Tudo bem, professor? Tudo bem, Liliane? Mais uma vez aqui, muito obrigado pelo convite. Também conosco a minha amiga querida fotógrafa e jornalista, Margarete Abuzanra. Como vai, Margarete? Tudo bem? Tudo bem, Lili. E você, como é que você está? Obrigada pelo convite. Alegria tê-la aqui, viu? Eu que agradeço. Também conosco ele, que é empresário e hairstylist, Carlos Marques. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Liliane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Gente, ó, eu começo com esse assunto, que a advogada Heloísa Sami teve o pedido de asilo político no Uruguai negado pelo consulado no Rio de Janeiro. Segundo a deputada Janira Rocha, do PSOL, a cônsul Miriam Franschini Chalar negou o apoio, alegando que não existe asilo consular. Investigada pela Operação Firewall, Heloísa alega ser uma perseguida política. Agora, ela é suspeita de envolvimento em atos violentos durante protestos no Rio de Janeiro, que estavam marcados para a final da Copa do Mundo. Deixa eu ver, minha querida amiga jornalista Beth Russo, o que você achou desse fato, hein? Bom, Liliane, eu sou advogada, eu milito, eu tenho um escritório de atendimento exclusivo a mulheres, e eu gostaria de colocar aqui que os próprios advogados da colega Heloísa Sami já sabiam que a causa era praticamente perdida. O que eles tentaram é ganhar tempo e visibilidade para a causa da Heloísa, que é uma causa, digamos, que eles estão tentando transformar em uma causa política. E não certo? E não é. Claro que não é. Nós estamos vivendo num momento em que tudo que todas as causas que estão sendo judicializadas, né, que estão respondendo judicialmente e que estão... todas as causas, não, as causas advindas dos protestos, não é? E que estão respondendo processo, acabam
acabam tendo esse argumento político, não dá, certo? não Dizendo, dá. não, olha, não foi bem assim, ela é político, porque não é bem assim, não. Porque eles colocaram em risco vidas de pessoas, e houve até mortes, que a gente sabe disso, patrimônio público e até patrimônio histórico, porque no caso do Rio de Janeiro, nós sabemos que o imóvel que foi posto em risco quando colocaram, não chegou a ser, felizmente não chegou a ser incendiado, mas foi posto em risco, é um imóvel histórico. Então, a gente tem que repensar a coisa. Então, o julgamento, a gente não pode pôr em questionamento a decisão de um juiz. Se a gente começar a questionar o julgamento em si, e, num caso, o julgamento que não é em absoluto, é um julgamento tranquilo, não houve nenhuma turbação da ordem, não houve nenhum tipo de distúrbio que se possa questionar, porque existem órgãos internacionais que a gente pode recorrer quando um julgamento ele é questionável, vamos chamar assim. Nesse caso, não houve. Então, não há por que se dizer que há um asilo e tal. E até porque esse asilo consular não existe. Em geral, quando existe uma dúvida, quando a pessoa realmente está sofrendo uma perseguição, ela recorre, o asilo que é requerido, ele é requerido em embaixada. E exige uma série de requisitos que aqui não cabe discorrer, mas, enfim, ele realmente é apenas, a gente chama em direito jus esperneandi, ou seja... Que palavrão. Olha aqui, deixa eu dizer um direito de quem está esperneando, né? Mas ele não é direito nenhum. Para o pessoal em casa. Ela participou, né, de um ato... Teria participado. Violento. Né? Foi julgada? Foi julgada, ou pelo menos eu não posso, eu não vou te concluir, porque eu não acompanhei. Mas se ela está pedindo asilo, é porque ela está fugindo de alguma coisa. Ela está fugindo de uma decisão judicial. Que teria concluído que ela é uma das participantes desse Eu quero estender protesto. Esse assunto um pouquinho mais. Estaria envolvida com esse protesto esse que teria envolvido destruição, violências de alto nível lá no Rio de Janeiro. Que eu vou estender agora para... E que os políticos do PSOL, esses e outros mais, abraçaram politicamente, dizendo que não é bem assim, que é um direito de se manifestar. Ora, manifestação é uma coisa. Violência que a gente tem visto pela televisão, tem visto pela imprensa, e não há de se dizer, porque o próximo passo é dizer que a imprensa é que é culpada, que está divulgando. Não, Adoro. Não é isso. Mulher inteligente, ela já antecipa mesmo. Então isso não mesmo, é isso. Vou dizer que é a imprensa. Que é a imprensa, que não é fomenta. Não fomenta, não é nada disso. Violência, manifestação é uma coisa, né? Protesto é outra, e violência... Baderna é outra. Destruição de patrimônio público, não. Eu penso que não temos que negociar com o inegociável. Sem dúvida alguma. Essa história de incendiar ônibus, que a gente tem visto com muita frequência. Quem paga isso? Não é? Quem paga o usuário e o bobão que somos nós. Somos todos, né? Isso não é protesto. Protesto é outra coisa, é você... Aliás, nós já tivemos exemplo disso, já fazia um ano, né, que fomos às ruas e o nosso protesto foi pacífico. Ou não, professor? Qual a sua opinião aí, o professor em Ciências Sociais, Eduardo Viveiros de Freitas? Bom, o que acontece? Parece que esse caso aí é de uma prisão que houve de 19 pessoas no Rio de Janeiro. Isso. 5 ainda continuam presos. Né? Sininho é uma das militantes que foi presa e tal. E estariam projetando enfim, elaborando um plano de um protesto violento durante a Copa do Mundo, inclusive com atentado, alguma coisa do gênero. E aí foi invocada uma lei de segurança nacional. Esse grupo foi preso, alguns advogados conseguiram habeas corpus, e essa advogada está alegando perseguição, por isso ela entrou com pedido de asilo junto à Embaixada do Uruguai. Isso é para criar um fato político mesmo. Agora, o que a gente teve de 2013 para cá, nos protestos, foi, inclusive alguns cientistas sociais, cientistas políticos, estão dizendo não era um grupo político, não era um partido político, eram pessoas que estavam insatisfeitas com várias coisas que estavam acontecendo no país e que se organizaram, bem ou mal,
né? Tanto que ficava difícil, inclusive, identificar lideranças nesses movimentos, e as pessoas foram para as ruas. Num primeiro momento, você teve aquele movimento Passe Livre, depois aqui em São Paulo, mais o movimento dos trabalhadores sem teto, que agora está protestando até contra atraso na telefonia celular, enfim. Parece que a pauta ficou um pouco dispersa de 2013 para cá. Então, o que a gente vai percebendo que está acontecendo nesse momento é que esses movimentos estão perdendo um pouco o foco e aí partem para qualquer coisa, né? Quer dizer, esse tipo de agressão que estava previsto, e o processo, inclusive, corre em sigilo de justiça, a gente precisa mais para frente saber o que aconteceu, porque não era coisa pequena, não. Era uma coisa grande. Me parece que não perde o foco. Eu acho que está ampliando o foco na medida em que eu tenho a percepção de que é desestabilizar o poder os poderes instituídos, as instituições, né? A força das instituições, quer dizer, desestabilizar o país. Eu acho que é esse o foco. Quer dizer, começa com... A gente entraria numa outra discussão. Mas me parece que... Essa é uma percepção que eu tenho, é pessoal. Mas, note, é isso. E o que me irrita profundamente é essa carona que todo mundo pega no viés político. Né? Uma coisa, eu sou política, adoro ser política, entendo que todo ser humano tem que ser político na sua área de atuação, de trabalho, enfim, e que acompanhar a política, não é? Essa coisa de apolítico não dá. Tem que ser político realmente, porque uma vez que a gente vestir essa camisa, a gente vai entender o que é a importância do voto e para quem a gente dá o nosso voto. E não se deixar levar também, se deixar levar. Ô, Margarete, você como fotógrafa, né, de eventos sociais, acompanha também essa questão dos seus colegas que cobrem esses eventos. Nós tivemos a morte de um cinegrafista recentemente. Nós tivemos... pessoas que vão no front lá por conta realmente de reproduzir uma matéria, de fazer uma foto importante. Você já teve experiência nessa seara também ou não? Não exatamente, Lili. Eu tive em outros tipos de eventos. Tá? Que, na verdade, eu fiz jornalismo para ser correspondente de guerra. Hoje eu vejo que não ia dar muito certo, não. Então, por que eu queria ser correspondente de guerra? Porque eu sempre pensei em mostrar a verdadeira realidade, em ajudar a mostrar e defender as pessoas, o país, que não conseguem, sabe, sozinhos, esses países, se defenderem. Por exemplo, na África do Sul, sabe, uma guerra civil. A minha madrinha veio fugida da guerra civil da África. Então, ela pegou um navio e veio para cá. Então, eu pensei em ser correspondente de guerra por isso. Vejo essas manifestações, eu acho assim, como a Beth disse, tá? São movimentos por uma causa. A partir do momento que começa a entrar mortes, como ontem a polícia interceptou as ligações tanto da Sininho quanto das outras, tantos litros que eram de gasolina, querosene, eram líquidos, né, para ser esses usados, assim, não importa se ia ter uma pessoa, se não ia ter. Uma vida vale por muitas já. Com não certeza. É um número, né? Agora, os meus colegas, tanto cinematográficos como repórteres fotográficos, eles estão ali para cobrir. Eles têm que cobrir. Como muitos já apanharam. Como muitos já se machucaram. Sofreram violência, né? O Jaime diz assim, o processo corre em segredo de justiça, mas como o Jornal Nacional pode transmitir trechos, né, de telefonemas gravados? Porque o jornalismo tem esse dom de descobrir, de cavar informação de várias maneiras. Então, quantos processos não são vazados para a imprensa? Isso aí não tem como. Você não pode condenar o jornalismo por isso. Não, de jeito Muito obrigada por sair em nossa defesa, viu? Porque isso me irrita profundamente. Se, por um lado, a gente consegue ser um furo de reportagem, né? Você conseguir reproduzir numa emissora. Porque é a Globo. É porque é a Globo. Também porque é a Globo. O prestígio. Por outro lado, tem a dimensão ética, né? Determinados processos podem levar à morte de pessoas. Então, algumas informações
o próprio jornalismo tem que rever e falar, bom, não vamos divulgar isso porque uma pessoa pode morrer porque um bandido foi denunciado, alguém que tem contato, enfim. Então, nesse aspecto, a gente estuda na Faculdade de Jornalismo essa discussão sobre a ética, né, da profissão. E há até uma cadeira, né, o jornalismo investigativo, quer dizer, também o jornalista faz parte da investigação e às vezes até colabora nesse processo. Então, Vamos saber do hairstylist também, o Carlos Marques, como cidadão, como é que tem visto essas manifestações? Olha, na minha opinião, eu sou até a favor da manifestação, desde que não vire vandalismo, não atrapalhe, porque às vezes você, por uma manifestação, atrapalha o trânsito, você chega tarde em casa, quebram as coisas, destroem o metrô, e depois é a gente que paga isso, né? Eu acho que se você quiser se manifestar, pode se manifestar, desde que se não danifique nada e não atrapalhe a vida do próximo. Eu gostaria muito que a população, em qualquer tipo de manifestação, ajudasse os manifestantes de bem. O que significa isso? Né? Não é entrar no circuito. Eu já falei aqui, vou repetir, a Argentina tem muito que ensinar. Tem manifestação lá, quem começa a fazer baderna, eles sentam. Os manifestantes que querem e têm uma causa, né, eles ficam sentados, ficam deixando. A polícia logo identifica quem está destruindo, quem está roubando, quem está fazendo, já recolhe e já leva. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender com quem já faz há muito tempo. A gente voltou a fazer agora, faz muito pouco tempo, né? E que possamos aí pôr, e claro, sempre em ação a nossa cidadania, porque de uma não fomos ouvidos, assustou muita gente, viu? Tem gente aí que não está querendo nem aparecer mais em público e ele recebe vaia. Vamos lá. Telefone do ouvinte é o 11 50 81 3782, tá? 11, porque é São Paulo, 50 81 3782. E por chat também você participa conosco na tvexito.com.br. Basta preencher no campo ao lado ali e você dá a sua opinião. Gente, a fotografia analógica no mundo digital. Porque no mundo virtual as novidades aparecem mais rápido e o seu consumo torna os produtos facilmente ultrapassados. E o que dizer, então, da fotografia? Essenciais para o registro de momentos inesquecíveis. Artes eram coisas feitas para durar. Hoje a massificação é a banalização feita aí pelas câmeras digitais e de celular que viraram uma febre. Um retorno ao passado com a foto analógica não é só um ato nostálgico e saudosista, e sim de uma geração descobrindo sua importância. Margarete Abuzan, há quanto tempo no ofício de fotógrafa? 35. Conhece muito do assunto, né? Conheço, Lili, conheço. E vou dizer uma coisa para você. Hoje, você fala foto e fotografia. Se eu pegar o seu celular, vou fazer uma foto do seu óculos, da xícara. Isso é fotografia? Isso é para guardar? Você vai ao restaurante, fotografa o seu prato. Perderam-se a noção do que é fotografia. No final do dia, você tem 10, 20 fotos para fotografar a árvore, o seu amigo. Isso não é fotografia. as pessoas não vivem mais, né? Elas não, só registram. Elas passam. Viu aquele museu? Quem ainda? Não é nem... Né? O quê? Eu estava chegando aqui, o terceiro táxi quase atropelou um sujeito, estava com um celular no meio da rua, fotografando a rua aqui andando. Não, você vai ao show, tal, e ele não percebeu que o carro estava vindo, ele ficou com o celular na mão e o carro, se o taxista estivesse conversando, ele atropelava. Eu venho de uma geração, de 1970, que era filme preto e branco, nem filme colorido existia. Então, era o máximo você revelar a durabilidade. Eu tenho fotos de 35 anos atrás. E agora ficou tudo muito descartável. Não, total. É total. Então, você hoje tem que parar. É fotografia? É para arte? É para colocar no museu? E, no final da década de 40, o Museu de Arte... o MAN, Museu de Arte Moderna, final da década de 40, já colocava as fotos como arte. Aí veio a Revolução de 64, acabou com isso. Se tornou fotojornalismo. Agora, de 5 anos para cá, que tem o SP Arte, que tem as feiras que valorizam a fotografia. Uhum. E o que é uma boa fotografia? Uma boa fotografia vai de pessoa para pessoa. Tem fotos que eu não gosto. Eu faço pesquisa, falo,
Eu não entendo. Como eu vou a uma exposição, eu fico olhando para entender. Então, vai de pessoa para pessoa. Mas não é uma questão isso, de interpretação. Do que a foto, qual a obra de arte, né? Uma pintura te passa? Exatamente. É uma obra de arte a fotografia hoje. Ela pode estar no museu de qualquer parte do mundo. Mas tem técnica, é isso que eu quero abordar. Tem que ter técnica. O celular não é. Hoje... o celular, na verdade, hoje com essas redes sociais, você vê fotos bizarras, né? Não, fotografa qualquer coisa. O pé, a unha. Estou descansando, domingo. Olha aqui, o Duarte diz assim, Margarete, o falecido Telmo Martino sempre citava em sua coluna do Jornal da Tarde o Festival de Xereta que assola o país. Qual a sua avaliação sobre o atual nível de exposições fotográficas aqui? É difícil de julgar, né? Porque é o que eu acabei de dizer, cada fotógrafo tem uma visão. Então, ele acha que ele for fotografar os tripés, os microfones, depende do ângulo, dá uma visão maravilhosa. Vai de olhar para olhar. Cada fotógrafo tem uma opinião. Na penúltima Casa Cor, fui convidada para fazer uma exposição onde eu trabalhei com folha de jornal e a gema do ovo. Mas que encontro foi esse, excepcional, e gema do ovo com jornal? Exatamente. O jornal, principalmente foi pode dizer o jornal? Pode. O Estado de São Paulo, onde eu comecei a minha vida na década de 80. E a gema é o nascimento. O início. É o início. Então, eu interpreto isso. Bonito. Eu pensei nisso, nesse projeto. Se você olhar, você vai falar, olha que interessante, a folha de jornal... Você só consegue visualizar um pedaço que está no foco de uma notícia, o resto total desfocado. E a gema do ovo ali. Então, fotos imensas, 2 metros por 1 e pouco. Então, cada profissional, ele vê de uma maneira o seu projeto. E quanto mais abstrato, mais importante ele é ou não necessariamente? Não necessariamente. Porque, às vezes... Por exemplo, você me falando o que originou a foto, para mim ela ganhou uma outra importância do que simplesmente vê-la, né? E, quer dizer, tem que existir essa defesa na hora dessa obra de arte em relação à fotografia? Ou não? Tem que ter. Tem que ter. Hoje você vai comprar uma foto do Sebastião Salgado, é um preço. Aí vai um outro fotógrafo, vai no mesmo local, faz a mesma foto em PB, ele não vai ser tão valorizado quanto quem assina, o Sebastião Salgado. Então, uma exposição é um conjunto, é uma gama de coisas, de situações para o resultado do preço, do valor daquela obra. Quem que diz se eu sou ou não uma artista fotográfica? A gente tem pessoas ligadas ao mundo da arte, né, da pintura, os marchands, né? Então, vou te dar um exemplo. Quem cuida dessa parte artística? Não, vou te dar um exemplo. Eu fui mostrar esse projeto. Eu trabalho muito com fundo preto. Eu gosto muito. Levei para um curador, ele disse, fundo preto não se usa mais. Um mês, antes da Feira de Móveis de Milão, que dita a moda mundial. Mundial. Eis que é o 2º ano em que as fotos são usadas em dimensões imensas, como se o personagem fizesse parte da sala. Então, tem um rapaz na janela olhando para dentro. Ele está olhando para a sala. E todos os fundos das fotos, todas as fotos... Preta. Então, você não sabe quem entende e quem não entende. Quem gosta daquele filme, fala, não gostei desse filme, aquele crítico. Eu vou lá, eu amo aquele filme. Aliás, crítica é uma coisa que... é muito... É uma função que é muito curiosa, né? Quem que te habilita a ser crítico? Né? E essas... O que é bom para mim não é bom para você? É verdade. Ou um cabelo. O cabelo, ele faz um cabelo maravilhoso. Eu vou adorar o cabelo, fez assim. Aí vai chegar alguém e falar, aquela coisa, né? Quem é o crítico do crítico? Quem é o crítico do crítico? Quem recebe é crítica. Deveria ser o público.
Pois deveria ser o público, mas o público fala, agora, vai na tendência dos críticos. Então, compra mais ou menos o que o crítico determina. E hoje em dia todo mundo quer ser fotógrafo, né? Compra uma máquina, tira foto, existem programas que melhoram essa foto. Exatamente. Mas olha a ironia. Olha a ironia. A gente está falando aqui de fotografia analógica, que pressupõe revelação. E olha que eu tenho todas as minhas máquinas analógicas, né? Ainda. E a digital, ela está banalizada, né? Você fotografa qualquer coisa. Hoje já existe, por exemplo, festival de filmes feitos com celulares. Né? Exatamente. Mas, por outro lado, por exemplo, na publicidade hoje, uma das coisas mais valorizadas, objeto de desejo de publicitário, é máquina de escrever. A Olivetti está voltando com tudo. Os alemães e os russos estão usando máquina de escrever para evitar espionagem americana. Exatamente. Para espionagem. É verdade. Então, a Olivetti veja, quando a gente via um filme de James Bond, que o sujeito vinha com uma maquinazinha, fotografava, depois guardava e revelava. Hoje o cara fotografa e já transmite ela pelo WhatsApp. É rápido. Né? Então a coisa está muito, muito rápida demais. Talvez não é nem nostalgia, como se faz também no movimento slow food, né? Cozinhar devagar, fazer as coisas sem pressa, né? Talvez seja retomar um tempo que a gente perdeu. Essa velocidade, o sociólogo Zygmunt Bauman fala, a gente vive num mundo líquido. Tudo se desmancha muito rápido. Né? A vida nossa está líquida, então talvez a gente esteja querendo dar um pouco mais de solidez, mais de durabilidade para as coisas. Então, mas mesmo com a digital, você consegue fazer um ótimo trabalho. Faz. Sabe, revelar num papel maravilhoso, papel de museu mesmo, papel de algodão, que é caríssimo, que é usado nos museus, e a família, a pessoa, carregar aquela foto para 30, 40 anos. Eu tenho na minha sala a foto de casamento dos meus pais. Está perfeita. Perfeita. Mas isso porque você estava lá ou não? Infelizmente não. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que a grande questão, voltando até a questão do tempo, a questão da liquidez, é o tempo. Porque as pessoas não querem dispor do seu tempo. Ou acham que o tempo é tudo muito rápido, tudo é para ontem, né? E tudo isso exige tempo. Então, a impressão... Dedicação. A dedicação é tempo. Né? Então, eu acho que está faltando isso, a vontade de investir o seu tempo na sua fotografia, na sua pesquisa, e escolher, e fotografar, e imprimir, e tudo é isso. E a gente, quando faz alguma coisa, para que ela tenha um tom artístico, seja artístico no sentido artístico mesmo, ou artístico no sentido de dedicação, ela exige tempo. Olha aqui, pergunta da Jerusa para você. Todo mundo pode fotografar ou existe um feeling para perceber o que é fotografia e o que é apenas um registro? Lili, eu comecei a fotografar, nunca tinha tido uma máquina fotográfica, não tinha noção de como colocava filme. Eu passei a noite inteira colocando e tirando filme, porque eu precisava do emprego. E eu não tinha ideia que eu tinha o dom e o olhar para tal. Então, vai de pessoa para pessoa. Às vezes, a pessoa se forma em engenharia, no final descobre que não gosta de engenharia e vai ser chefe de cozinha. Então, tem que pegar uma máquina, ir para a rua e descobrir. Esse universo. Humberto do Carrão diz, Margarete, como a humanidade passou tanto tempo sem máquina digital? Pois é como ele se chama? É o Humberto. Humberto, realmente, como celular. Ninguém fica hoje em dia, sabe, sem o celular para falar e fotografar. Aliás, estou profundamente... É uma geração meio estranha. Irritada com isso. Aliás, vamos fazer aqui uma pauta, Zenilda, Rayala, sobre etiqueta digital, etiqueta desses dispositivos móveis. Etiqueta da internet, né? Porque etiqueta, o povo, na etiqueta, com o uso da internet, com o uso do aparelho, as pessoas perdendo a noção completamente. Não tem mais respeito. Não é falta de educação. Olha, eu tenho aqui em mãos, é o meu instrumento de trabalho, né? Eu estou aqui conectada com a minha produção, estou conectada com o chat, mas isso é uma ferramenta de trabalho. E, de verdade, assim, eu evito usar muito. Aliás, eu me policio porque até no Hospital das Clínicas já tem um centro voltado
para essa obsessão das pessoas que não vivem Compulsão, sem né? compulsão. Obrigada. A clínica da psicologia Por da essa, PUC por essa, também. por essa Dependentes de ferramenta. internet. Ao invés da gente usar, nós estamos sendo usados. Pensem nisso, né? Tem gente que fica de desespero. Vou viajar. Lá pega a internet? Lá tem sinal? Lá... Já o selfie, aquela fotografia que a pessoa tira dela mesma, já tem uma doença chamada selfite. Olha só. Uma infecção, uma inflamação. Inflamação a pessoa dos dedos. fica tirando foto compulsoriamente. Então, assim, eles até fizeram uma gradação. Qual é o nível, né? Se tira uma foto a cada hora, é um nível. 2 por hora, tá? 3 fotos. Se não consegue parar, aí tem que ser internado. Eduardo, desculpa, Lili. Aumentou o número de cirurgia plástica por causa das pessoas que querem ficar mais bela por causa do selfie. Saiu essa pesquisa ontem. Isso é bom para cirurgia plástica. Deixa eu falar. Eu já parei de me fotografar faz tempo. Eu fico medonha. Eu te fotografo, Lili. Só Mentira. Só quando é você. Que aí a gente fica melhorzinho, porque a coisa era feia. Mas só para dizer o seguinte, não é que você não tenha que usar. Use com parcimônia, sabe? Essa coisa de uma hora no período da manhã, um tempo no período da manhã, um período da tarde, da noite. Ou tem gente que desperdiça o tempo com a família, com o marido, com filhos, com amigos. E fica postando todo tipo coisa de atividade chata. que realmente não interessa para ninguém, né? Tem um que no Twitter botou aqui ao banheiro, quase que eu falei, tá cheirando mal. Tá, pela madrugada. Olha aqui, ó. Imagine a situação. Você ou alguém que você conhece que adorou o novo corte de cabelo de uma atriz ou modelo. Não é raro, né? Foi ao cabeleireiro e decidiu que era hora de mudar. Com todas as expectativas, viu no espelho um resultado que decepcionou. Claro, porque é ao outro, não é você, não é? Pode parecer estranho, mas isso é bem mais comum do que se imagina. Neste momento, entra o papel do hairstylist, que pode dar orientações para que o corte harmonize melhor com o rosto e dê o resultado esperado, não é isso, Carlos? É verdade. Porque assim, ó, cada pessoa tem um tipo de rosto. Um rosto redondo, um rosto quadrado. Então, às vezes, a pessoa chega lá no salão com a revista, com a foto da Mariana Gimenez. A Mariana Gimenez, se vocês olharem para ela e lembrar, ela de cabelo comprido é bonita, de cabelo curto é bonita, sem cabelo é bonita, por causa do modelo de rosto dela. Ela tem um rosto retangular, se combina com tudo. Aí a pessoa quer fazer igual aqui. E não é assim. E como é que você convence a essa cliente, a essa pessoa que não vai dar tão certo quanto ela imagina? É difícil. É muito difícil, porque você mexer em cabelo, você está mexendo com a autoestima. Né? Mas você tem que ter um jeitinho, falar devagar, mostrar o modelo de rosto. Tipo, pegar mostrar que aquele é um redondo, aquele é um retângulo. E mostrar um exemplo. A pessoa que tem um rosto em formato de triângulo, se você cortar o cabelo daqui para cima, você deixa ela desse tamanho. Olha as situações ali, ó. Você tem que olhar primeiro o rosto do modelo, o entender tipo se do ele rosto parece com o seu. Exatamente. Para depois fazer qualquer coisa, né? E um outro detalhe também, quando vê na revista, ali já tem um Photoshop, ali já tem uma maquiagem, aquele cabelo está escovado. Né? Você acha que isso é falta de personalidade? Não. A pessoa, né, querer copiar alguém. Porque faz tempo que eu estou tentando copiar a Gisele Bündchen. Faz tempo, tá menina. quase, mas Lili, faz tá quase. tempo no corpo, no cabelo, na conta bancária. Mas sabe o que Mas acontece? eu acho que tem uma coisa também que, às vezes, a pessoa... não sei se é, no caso, levar o modelo, mas, às vezes, a pessoa tem um cabelo comprido, vai lá e fala assim, olha, eu quero cortar. E aí ela corta e sai feliz, porque mesmo que não fique bem. Porque não ficou bem, mas se ela ficou feliz, é ótimo também. Porque ela tem uma autoestima que, às vezes, a gente vê uma pessoa que carrega. Você vê assim, nossa, eu não sairia assim nem, né? Mas a pessoa está feliz, eu acho isso bacana. Quer dizer, ela tem uma autoestima Tem legal. gente que não se inspira em revista, se inspira na natureza. Tem um povo aí que anda cabelo igual de arara. Exatamente. Não é? Né? Eu me inspirei na natureza. Se inspira na natureza. Eu me inspirei na natureza. Que legal! Quando a natureza levou meu cabelo embora, eu falei, agora ele vai ficar desse jeito mesmo. Existem sem problema. tribos, né? Existem tribos. Eu acho. Mas o corte de cabelo está muito na personalidade da pessoa também, na profissão.
Vou dar um exemplo para você. Se você é uma advogada, né? Você já pensou, você chega lá no salão, me procura, você tem um cabelo médio, eu começo a fazer um monte de mecha vermelha, azul, amarela? Nossa, não pode. Não vai dar então certo. Você tem que estudar tudo isso. Azul, né? Você tem que estudar tudo isso. Isso é visagismo, né? Você conhecer isso é quase uma estilo. sociologia, psicologia. Mas o cabeleireiro é meio psicólogo, viu, professora? A cliente conta tudo pra gente. Eu sei de cada coisa. Eu sei de cada coisa. Ela desabafa, né? Às vezes a mulher chega no salão porque tá, às vezes, num relacionamento não tá certo, e ela acha que o corte de cabelo vai mudar isso. Vai mudar de vida. Vai mudar de vida. É a questão da responsabilidade. Quem trabalha com a beleza, Exatamente. na área de saúde, é o cirurgião plástico, é o esteticista, porque muitas vezes as pessoas... Aliás, eu vou dar um exemplo mais claro aqui. Quer ver uma pessoa melhorar quando ela se separa? Ela vai fazer cirurgia plástica, ela vai cortar o cabelo, ela vai mudar, unhas, né? Não é raramente você vê situações onde a pessoa se cuida para ela e para o outro também, porque tem que ter esse cuidado. Eu tive um caso há uns 6 anos atrás que eu nunca esqueço, até conto nos meus cursos. A mulher chegou no salão 4 dias após uma cesárea, com um cabelo com 8 dedos de raiz preta, comprido, falou: Carlos, muda, porque meu marido não está me olhando. E foi um processo lento, porque ela estava com dor, então foi feito mechas, foi cortado um cabelo de longo para curto. Mudei a mulher. Ela foi embora, toda feliz. No outro dia ela voltou chorando. Meu marido não olhou para mim. Eu falei: então muda de marido, amor, porque aí já não é mais comigo. Porque se você fez tudo isso e seu marido não reparou, e tem muito isso, viu? Tem muito marido que não olha na mudança da mulher. Entendeu? A mulher vai, muda a cor do esmalte, muda a cor do cabelo, chega em casa, o marido faz de conta que nem vê. Não, mas isso também é muito de educação. Num país como o nosso, né? Eu sei porque somos 4 em casa, 2 homens, 2 mulheres. E mamãe ensinava os meus, mamãe danada. Olha, você pega a mão de uma mulher e fala: que unhas bonitas, que cor bonita. Mamãe danada ensinou, e não é à toa que os bichinhos fizeram sempre muito sucesso. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já. Umpa, lumpa, dumpa, din, din. Parem! Mas que porcaria de música é essa aí? A TV Êxito vem com tudo este ano. Cheia de novidades. E esta é pra você, que é um apaixonado por clássicos do cinema. Vocês vão adorar isso. Muito bom. Se acomode. Divertimento e requinte. As minhas desculpas. Muito cuidado ao chegar, porque a sessão já está lotada. O tempo é coisa preciosa. E agora, com hora marcada. Que negócio é? Estamos de volta com o programa Gente que Fala. Agora comigo por telefone a Zilka Fialho, ela que é supervisora de marketing e eventos. Vai falar sobre o Flex Reserva, o sistema de hospedagens exclusivo para as unidades de lazer da AFEPESP, que a cada ano, você sabe muito bem que a AFEPESP traz novidades aos seus associados. Em 2014 não foi diferente com o lançamento do Flex Reserva. Qual o diferencial do sistema aí, hein, querida? Tudo bem, Zilka? Boa tarde, Liliane Ventura. Boa tarde, ouvintes e debatedores. Pois é, o recém-lançado Flex Reserva, sistema de hospedagem para as unidades de lazer da associação, apresenta os seus diferenciais ao oferecer reserva sem sorteio em um mecanismo totalmente online, mais ágil e eficaz, com muitas opções de pacotes. O associado tem a possibilidade de fazer a sua reserva em menos de 1 minuto, sem sair de casa, divide o seu pacote em até 10 vezes no cartão. E o melhor, paga muito pouco por isso. Ô Zilka, e quais são as opções de dias disponíveis aí no sistema Flex Reserva? Quando nós chamamos de pacote, as opções são diárias, que são separadas em categorias. 5 diárias, que vai de domingo a sexta-feira, 7 diárias, de sexta a sexta-feira, e o fim de semana, que é de sexta a domingo. Há também os pacotes flexíveis. Eles apresentam variação de dias de acordo com as datas dos feriados nacionais. E quantas unidades de lazer a FEPESP possui? Ao todo são 15 unidades de lazer. Em São Paulo nós temos Amparo, Avaré,
2 unidades em Campos do Jordão, Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Lindóia, São Pedro, Serra Negra, Socorro, Termas de Ibirá e Ubatuba. Em Minas Gerais, nós temos 2 unidades, Areado e Poços de Caldas. Muito bem, vamos dar aí o local, o site onde as pessoas podem encontrar outras informações? Olha, para mais informações, basta acessar o site da FEPESP, www.fepesp.org.br, ou entrar em contato na nossa sede social com o setor de reservas, na rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 155, Centro de São Paulo. Muito bem, então fica aí o convite para que você faça já a sua Flex Reserva. Um beijo, querida. Outro, até logo. Tchau. Olha aí, gente, Sabesp prevê utilizar volume morto do sistema alto do Tietê em agosto. Ela anunciou que pretende começar a utilizar a reserva técnica do sistema alto Tietê, o segundo maior da Grande São Paulo, a partir de agosto. No total, 25 bilhões de litros de água do volume morto deverão ser bombeados. O Ministério Público acredita ser necessária a investigação pela falta de planos de contingência nos municípios da região metropolitana para enfrentar a crise de abastecimento de água. O sistema Alto Tietê é formado por 5 represas e está com 22,4% da capacidade. Tomar banho agora vai ficar difícil, hein? Vamos lá. Professor. Bom, é difícil a gente comentar uma política pública dessa natureza, porque ela é uma coisa de longo prazo, né? São mais de 30 anos em que alguns técnicos, engenheiros e pesquisadores, inclusive da própria USP, aqui do Estado de São Paulo, têm alertado os governos, os sucessivos governos, para esse problema. Aí foi a Cantareira, secou a Cantareira, o volume morto. Dentro do volume morto a gente já está avançando também. Aí vai Alto Tietê, Guarapiranga e outros sistemas que estão sendo interligados para poder dar conta de 4,5 milhões de pessoas no sistema Alto Tietê e 10 milhões, de 8 a 10 milhões no sistema Cantareira, né? Não se pode confiar na natureza para que ela dê conta desses problemas. Então, do ponto de vista de uma política pública, isso é algo muito sério. O Ministério Público tem uma linha de trabalho ambiental que está investigando isso daí, tem que atuar de maneira firme para que a gente não corra o risco de uma catástrofe aqui em São Paulo. E isso pode acontecer até novembro. A gente ficar sem água na cidade de São Paulo, você imagina o que seria isso aí? É filme catástrofe, né? A gente tem que sair da cidade, a gente tem que paralisar hospitais, escolas, a gente tem que parar de usar água, né? Por conta de uma conjuntura eleitoral que está aí, a gente não sabe como é que ela vai se desdobrar, mas veja... Até porque agora a gente não pode falar, porque estamos na mordaça eleitoral, momento que teríamos para botar a boca no trombone, para dar nome aos bois, né? Que vai deixar as vacas tudo sem água... Porque é assim que eu me sinto, entendeu? A gente não pode falar porque é multado. Então fica assim, a gente fica na mão do imponderável, né? Torcendo para chover. E a previsão é que não tenha chuva antes de outubro ou novembro. Né? Como é que a gente vai ficar o ano que vem? O que vai ser decidido daqui para lá para que isso seja corrigido? Tentou-se uma solução com um rio que vai para o Rio de Janeiro, que abastece o Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, Rio Paraíba do Sul, né? Entrou-se com uma ação cautelar para impedir que o Estado de São Paulo roube água do Estado do Rio. Quer dizer, a gente está indo para o Egito Antigo, né, em que as guerras eram feitas por conta da disputa da água. Então a gente não pode ficar sem água. Isso vai ser decisivo daqui para frente. Por outro lado, não vejo enfrentamento nenhum com seriedade, inclusive no racionamento de água, para todos nós. Racionamento já está havendo na prática, na Zona Norte de São Paulo, na Zona Oeste, em vários lugares da cidade de São Paulo, já há períodos da noite que as pessoas passam sem água, da noite e da manhã. Eu não sei porque isso não se divulga. Bom. Se divulga mordaça. Não dá para falar muito, tem que trocar de pauta por conta disso. Mas essa aqui também eu não vou deixar de falar, não. Sabe aquele funcionalismo público lá, que nós conhecemos e muito, você pode ter na sua casa, seu pai, sua mãe, ou até mesmo você, quando pede aumento, né? Aí o aumento briga-se por causa de 2%, 3%, 5%. Agora, na hora de tarifar o cidadão, aí, meu amigo, é acima de 50%. Como é o caso do estacionamento nas vagas da Zona Azul em São Paulo, lá vai ficar ou vão ficar mais caras. O valor vai subir de R$ 3,00 para R$ 5,00 pelo período de 1 hora a partir do próximo dia 1º de agosto.
O reajuste, sabe quanto é? 67%. Representa o dobro da inflação desde o último aumento em 2009. O aumento ocorre em maio a uma série de medidas da gestão Fernando Haddad, que desestimulam o uso do carro, incluindo a restrição de vagas para estacionar. Fala, Bete Russo. Bom, ele diz que é para desestimular o uso do carro. Mas vai a pé, né? Agora, eu diria que é para fazer caixa. Só que ele anda de carro, né? É para fazer caixa. Enorme. É para fazer caixa para a prefeitura, para o partido, seja lá para o que for. Por quê? Quem usa o carro não vai deixar de usar, até porque ele já tem uma política. Quem é usuário do carro, ele não usa porque quer. É porque ele não tem o transporte público satisfatório. E precisa, em geral, por exemplo, uma mulher que usa o carro, ela já sai com um trajeto. Então, ela leva o filho, ela vai no supermercado, depois ela passa no dentista. Enfim, ela tem todo um trajeto que precisa do carro, não é que dá para fazer de outra forma. E ela vai precisar usar realmente a Zona Azul. O que vai acontecer? Vai onerar o custo da família. Vai onerar, claro. Agora, eles resolveram aumentar o custo, quer dizer, o gasto das famílias, sem saber se é possível isso, né? Vamos aumentar, dane-se, né? Lá para frente é problema dos outros. Né? Tá cheio, como eles falam, elite branca que se dane, né? Então, acho que está na hora da gente repensar também o nosso voto, essa coisa toda. Pode falar. O que eu quis dizer é assim, só que ele não anda de ônibus, Carlos ele não Marques. anda de metrô, ele não pega um trem. Eu gostaria de ver um político desse pegar às 7 horas da manhã o metrô na Estação Sé. Não pega. Cícero Duarte diz assim, em relação à Zona Azul, belos amigos você tem, na missa vocês não sabem um terço, diz ele aqui com a ironia, né? A Ígia Fetuza diz, conforme foi citado há pouco, o meu bairro é o Tremembé, na zona norte de São Paulo, já estou sofrendo o racionamento de água. Gostaria de declarar que, para um governo que acreditou que não haveria racionamento durante a semana passada, ficamos sem o abastecimento de água pelo período de 60 horas ininterruptas, sem água a ponto de esvaziar a caixa, diz ela aqui, a Ígia. Margarete, fotografia e Photoshop, está aí algo que já virou piada. O que você acha de tanta manipulação para capas de revistas, hein? É difícil de falar, porque depende do personagem que eles estão fotografando. Naquele momento, aquele personagem vende. Uhum. Só que o personagem, pode ser homem ou mulher, não tem mais aquele corpo maravilhoso. Uhum. Então, tem que colocar Photoshop. Não tem como. Às vezes, é porque acabou de dar a luz, ou é porque engordou um pouco mais, é uma celulite. Então, é usado. Mas se você pegar, Lili, voltando um pouco nessa parte nostálgica, as fotos das grandes atrizes da década de 30, 40, não tinha Photoshop. Uhum. As mulheres eram maravilhosas. Mas o cabelo era bem trabalhado. Né? É verdade. Com certeza. Eram lindas. Eu vi uma foto da Verônica Lake esses dias aí numa coluna de revista. E tinha uns como é que o truques cabelo também, desse viu, Margarete? existia? Tinha Muito truque, lindo. mas Tinha só uns truques que a gente completando. fazia, os Há um cabeleireiros. site em que você vê todos os erros de Photoshop. Então, é um absurdo. Inclusive, revistas famosas. Tem uma aí que deixou de publicar o umbigo de uma amiga minha. Tem umbigo, dedo. Não, e fora que se você for se deixar levar, se for influenciável, você acorda e tem vontade de cortar os pulsos, né? Você fala, não dá para você ser... Você é uma injustiçada. Onde está Deus que não te vê? Né? Exatamente. Porque não... A perfeição em todas elas. É impossível, só você é imperfeita. Perfeito. Assim, tem uma que tem uma cintura... Aqui está reta. Então, tem, assim, coisas bizarras. Exatamente. Tem que saber usar profissionalmente. É exagero. Só fazendo um contraponto na questão da Zona Azul, e vamos falar um pouco mais sobre transporte e uso do espaço público na cidade de São Paulo. Londres resolveu o problema no centro cobrando pedágio urbano. Fizeram uma pesquisa aqui em São Paulo, saiu hoje no Metro, né? 49% das pessoas são favoráveis ao rodízio ampliado, de 7 a 8 da noite, ou 2 dias por semana. 26% já são a favor do pedágio urbano. Por quê? Porque se você utilizar esse dinheiro arrecadado com
taxas desse tipo para investir no transporte público, mais pessoas vão usar o transporte. O metrô, o ônibus, etc. Agora, a gente precisa ter mais metrô também. Nós só temos 74 quilômetros de metrô em São Paulo. Faz tempo, Nova York, né? Tem 390, Paris não sei quantos. Assim. Né? Então, veja, esse conjunto de medidas é um absurdo, um aumento desse tipo de mais de 60%. Por isso que eu tenho medo da comparação. Mas o problema porque em outros lugares onde as medidas foram tomadas, deram a contrapartida então, o que a gente tem que ter? Tem que ter uma cidadania ativa que cobre do governante que esse dinheiro vá realmente para ampliar o transporte público, para que você não precisamos mas o dinheiro da multa carro. era para ser usado também na conscientização e educação, né, do motorista. Agora, a ampliação do rodízio, ela funciona. A gente teve essa... Funcionou durante a Copa. Funcionou durante a Copa. Não funcionou, eu provo. Não, ela sabe por que não funcionou? Desculpa, Beth, porque é uma informação equivocada para o nosso telespectador ouvinte. Porque eu preciso dizer. Era férias. Feriado, férias, e todo mundo sabia o horário que ia ser de rush, que ia deixar de ser. Então, assim, é uma ilusão achar que deu certo. Já se programavam para comprar outro carro. Claro. A gente tem que. Tem a isso, gente tem comprar outro também. Carro, nem que seja baratinho. As empresas têm que começar a fazer horários diferenciados para as pessoas saírem, não mais no horário de pico. Aí sim. Né? Tem que mudar essa distribuição do horário. Por que criança tem que entrar às 7 horas da manhã na escola? É uma tortura para a criança. Tortura tem que entrar. Criança tem que entrar 9 horas, 10 horas, tem que dormir. Né? Eduardo, é uma coisa eu vejo cultural, peru às 6h30 da manhã, com criança jogada dentro do carro, dormindo praticamente. A minha filha pega peru às 6 da manhã. Sabe? Ela acorda às 5, pega peru às 6 da manhã. Não dá. A gente já discutiu isso aqui sobre a questão da lei. Lembra da lei da palmada que a gente falou? Criança não pode ser torturada. Isso é tortura. Começar às 7 horas da manhã, a criança não está funcionando. Às vezes também, olha, note, a gente fala, a criança não está funcionando, mas hoje os pais trabalham, pai e mãe. Então, se a criança for às 10, o pai e a mãe saíram às 8, quem é que vai levar essa criança para a escola? Mas, veja, então, o homem mais rico do mundo, esses dias, ele sugeriu que a semana de trabalho tivesse 3 dias. Com 11 horas de trabalho por dia. Porque ele é o mais rico do mundo, né? Se ele fosse o dono da Claro aqui no Brasil, né? O Carlos Slim. E ele disse o seguinte: vai funcionar porque 4 dias para as pessoas ficarem com a família, né? Reorganizarem a sua vida, inclusive a escola das crianças, etc. Por que a escola tem que ser 7 dias por semana também? Eduardo, só voltando um pouco sobre as empresas, de cada uma estabelecer um horário. Há 20 anos atrás, na época eu estava no Shopping News, nós fizemos essa pauta. Passaram-se 20 anos. Nada mudou. Não adianta. No a Brasil... Neuza Borges, essa medida, aumento da Zona Azul, vai contra a ideia de desestimular o uso do carro. Afinal, isso obriga o motorista a fugir das cobranças dos estacionamentos e agora da Zona Azul. Cadê a ampliação da malha ferroviária? Uma megalópole como São Paulo, com 72 quilômetros de metrô. Aliás, falando nisso, o monotrilho de governo tem que se entender. Que foi propagandeado ainda não está funcionando. Tem nada integrado. Vamos lá. Não está funcionando e aí o povo vai aumentando. Não posso falar muito, né? Não posso, né, Zenilda? Você não deixa eu falar, eu vou dizer que você é a dona mordaça. Vou falar mesmo. Falando em carro, gente, tem uma notícia aqui que eu quero comentar com você, que os brasileiros, sabe que são os que mais trocam carros? É isso mesmo, aponta uma pesquisa feita com 5 dos principais mercados de automóveis no mundo, que inclui motoristas do Brasil, Espanha, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Em média, o brasileiro troca o carro a cada 1 ano e meio. Não sei que brasileiro é esse, né? Não é o meu caso, por exemplo. Não sei se é dos demais da mesa, mas enfim. A informação é de um relatório encomendado pela Telefônica. De acordo com os dados, o ciclo de propriedade médio de um veículo de passeio no país é de 1,7 por ano. No Reino Unido, por exemplo, esse número chega a 3 e 5 anos. E brasileiro é bobinho demais, que paga imposto demais. Aí vem o desconto, né? Que todo mundo fica achando que é a maravilha do mundo. Ainda sob o desconto deveria ter mais desconto, porque é o lugar onde a gente paga mais imposto. E quando o governo dá desconto, as empresas mantêm a margem de lucro e sobe o preço do carro. Fala aí, professor. Fala aí que o povo vai achar que só eu sou bravo. Não, fala mas aí. É verdade. Um diretor em sigilo já disse à imprensa, um diretor de uma montadora, ele disse: olha, nós colocamos o preço lá, as pessoas compram. Aí. Então a gente tem que ter um consumo mais consciente, negociar, né, e baixar esse preço. Agora, se trocar de carro
uma vez por ano. Eu, coincidentemente, estou dentro dessa média aí, mas foi recente a coisa. Mas muito eu já tive bem, carro durante 5 anos. O senhor lá engrossando a mala. Não, mas eu já tive carro durante 5 anos também. Eu não tenho carro, mas vou contar uma história para você. Você é uma pessoa diferente. Eu estou treinando para andar de bicicleta na cidade. O prefeito mandou fazer Outro dia, ciclovia. eu estava assistindo um canal aberto, brasileiro, e estava o presidente de uma montadora, sendo garoto propaganda, dizendo que o carro da empresa, que ele é presidente, seria vendido pelo mesmo preço que os funcionários compram. Nisso eu mudei rápido, fui para a CNN. Lá estava debatendo a mesma montadora e falando os preços lá, metade do preço. E estava caro o preço. Então, você vê que no Brasil é caríssimo e a pessoa assim, cada um... Olha, 1/4 do preço do carro é imposto de circulação de mercadorias e serviços, que é o imposto estadual, 25%. É uma coisa então, se você tivesse 4% desse imposto, que seria razoável, estão falando até na guerra fiscal aí de fazer isso, todo mundo botar 4%, a gente estaria num bom... Né? A maior hipocrisia nacional é a questão da mobilidade. Nós falamos muito com relação à questão do transporte, a questão de uso de carro, da compra de veículo, mas a política dos transportes não é tratada com a decência que deve ser tratada. Por quê? Nós temos as indústrias automobilísticas que são as que mais dão emprego. E quando você elege alguém, ela não mexe nisso. Então, porque é claro que vai dar desemprego. Vai dar desemprego se você mexer. Então, ao contrário, cada vez mais são fomentadas essas indústrias. Mas nunca se vendeu tanto bicicleta quanto no Brasil atualmente. Não, você pode vender bicicleta, pode aumentar a indústria, mas não vai compensar. Você tem que criar políticas compensatórias e outros tipos de indústrias para ir em uma política assim, a longo prazo ou a médio prazo, para você poder ir desativando ou ir compensando para que não haja desemprego e poder criando formas que você vai compensando. Você não adianta falar largo o carro, não use o carro, não compre carro, se você precisa fabricar carro para dar emprego para esse pessoal. Então, é uma lógica completamente maluca. Quer dizer, nós nunca vamos ter uma equação que dá para resolver. Então, isso é uma hipocrisia tremenda. A gente pode ficar discutindo horas e horas que nunca vai ser Beth, só completando para não atrapalhar. Há uns 25 anos atrás... E não entra, só para concluir, não entra na pauta das nossas agendas políticas, né, dos nossos candidatos, porque também a indústria vem dos anos 50, tal, do JK e tudo mais. Isso. Vai estar na hora de alguém criar vergonha, né, e começar a discutir, porque senão a China vai fazer uma ferrovia que vai ligar o Brasil ao Pacífico para exportar soja. Quem sabe não façam para a gente viajar de trem pelo Brasil. Ou 27 anos atrás, eu fui contratada pela CMTC para fotografar toda a frota de ônibus de São Paulo. Era a frente, atrás, a lateral, os brancos, tudo. Eu ando de ônibus hoje, eu me sinto no mesmo ônibus. Quer dizer, não mudou absolutamente nada, não investiram absolutamente nada. Agora, se o prefeito ele está incentivando a usar o transporte público, principalmente o ônibus, o secretário de Esporte Municipal, ele tem empresa de ônibus. De transporte? De transporte. Transporte público. Olha aqui, ó. Tem empresa de ônibus? A Úrsula diz, o brasileiro compra um carro a cada dia de rodízio. Óbvio que isso é uma minoria. Mas geralmente compram porque sabem que o sistema de transporte público não funciona. E eu não acredito que seja minoria, não, porque tá muita facilidade para comprar um carro. Compra usado, compra... Muita facilidade. Para você ver, hoje, as empresas... O pessoal está usando o carro como guarda-chuva. Financeiras não tem mais espaço para colocar carro que elas recuperam de quem não paga. Elas estão alugando o estacionamento de tanto carro espaços, que eles estão... Né? Olha, você quer ver? Tem um sem terra na Zona Oeste lá, um sem teto. Ele chegou, passou lá perto de onde eu moro e chegou com um carro.
Mas você devia ter dito para ele, você não tem teto, mas você tem carro, né? Tá bom. E tem gente que não tem teto e mora no carro nos Estados Unidos. Ô, professor, CETESB libera USP, leste após análise, mas não era lá que estava interditada, porque justamente estava correndo risco de problema explosão? Sério, gás metano, infestação de doenças de pombos. Eu tenho ex-alunos meus, queridos ex-alunos meus do Liceu de Artes e Ofícios, que entraram na USP Leste para fazer gestão de políticas públicas. Né? E saíram dos doentes. Ficou o campus Mário Covas, uma bela homenagem ao nosso ex-governador, mas não atentaram por fato que era um lixão. O solo contaminado. Né? Então, o Ministério Público Ambiental entrou, um monte de gente entrou, e houve um movimento forte dos alunos, professores, greves, uma série de coisas, e finalmente conseguiram essa liberação. Espero que atentam para um problema de saúde, e principalmente para o problema educacional criado por isso, porque aulas foram suspensas, alunos que estavam para terminar o curso perderam aulas, e eu inclusive, estava numa banca de mestrado lá, de um aluno de lá, ele ficou apavorado, me procurando, até pelo Facebook, para a gente poder resolver isso. Não é admissível que o governo do Estado de São Paulo, com a maior universidade do Brasil, uma das melhores do mundo, tenha esse comportamento em relação ao USP Leste. Parece que é o primo pobre da USP, né? A universidade foi criada em 1934, atendeu a elite, formou uma nova elite junto à classe média, e hoje tem uma política de inclusão muito bonita, inclusive, né? Via vestibular, via bolsas, etc. E a gente não pode ter uma universidade desse calibre sendo maltratada desse jeito. Muito bem, ficamos por aqui. Lembrando que Gente que Fala tem reprise às 18h10 da tarde, tá bom? Agradecemos a sua audiência e o seu carinho. Lembrando que o programa tem a direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli. Beijo, tchau.